Acho que eu Pode ir posso agora. começar, né? Tá gravando. Tá certo. Aham. Obrigada, viu? Então, como eu estava falando, eu venho de um grupo de pesquisa chamado Literaciência, e que ele é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele é um grupo de professores, de formação de professores, ele é interdisciplinar, então professores de várias áreas podem participar dele, e nesse grupo de estudos, a gente estuda a literatura, a linguagem da literatura com o ensino de ciências. Mas eu acredito que esse não é o fator mais relevante para mim, para me apresentar para vocês, o grupo de pesquisa. O que é mais relevante para eu falar para vocês é que eu sou filha de uma costureira, que é filha de uma merendeira escolar, e o meu pai era um operador de máquinas, que trabalhava abrindo estradas, e a minha avó era uma lavadeira. E em toda a minha época escolar e acadêmica, depois na universidade, eu não consegui observar em ninguém que eu encontrei por esses meios pessoas que viessem desse lugar, que tivessem esse tipo de profissão. Sempre foi muito difícil para eles. Nenhum deles é alfabetizado, nenhum deles. Nem o meu pai, a minha mãe é um pouquinho lê alguma coisa, mas as minhas avós, nenhuma delas foram conseguiram frequentar a escola. Mas essas pessoas trabalharam duro e me deram estrutura para que eu pudesse estudar num colégio público, simples, mas que eu consegui estudar. E que depois de muitos anos, de muito trabalho, depois que eu já estava no mercado de trabalho há muito tempo, é que eu consegui entrar na universidade. E por que eu estou falando isso da minha história, né? Porque eu imagino que a minha história se repete por aí, ela não é, ela, apesar de não termos histórias únicas, mas algumas histórias são muito parecidas. E tá ruim? O Não, é Alberto que tá. ele falou para retomar um pouco a escrevivência depois, para quem não tiver ao vivo conseguir. Ah, eu vou retornar, sim, eu vou retomar. E então, inclusive eu tô falando dela. E eu vou voltar aqui o slide da escrevivência. E por que a escrevivência é importante para mim? Porque antes eu nunca tinha visto essas pessoas do meu redor desenhados, escritos nos livros de literatura e muito menos nos conceitos que a gente estuda. Então, quando eu li Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, e aí depois eu fui ver outras literaturas marginais, eu percebi que as personagens eram muito parecidas com os personagens da minha vida. Então, você lê uma coisa que parece um pouco com você, imagina, a sua vida está em partes espelhada num livro de literatura. Isso é muito legal, isso é muito interessante, assim, quando você vê a sua representação, né? Isso se chama representatividade. E a escrevivência, ela é um pouco isso. Ela é a prática, a vida de mulheres subalternizadas que moram em morros, favelas, mas elas colocam a vida delas ali não do jeito que as pessoas de fora a veem. Elas colocam a vida delas ali como elas vivem, sem estereótipo. Estereótipo é o jeito da gente olhar para as pessoas e já determinar como as pessoas são. Então, foi muito impactante assim para mim a leitura de Conceição Evaristo, e por isso que eu coloco que eu vim desse lugar, dessas mulheres, e que essas pessoas que me constituem. E eu percebi que isso tem força, e dá para a gente crescer por meio disso. Eu nunca imaginei que eu pudesse usar a minha história e da minha história ir para um doutorado, por exemplo. Né? Eu trago para vocês aqui esse exemplo, que é essa minha história que me impulsou, que me impulsionou e que me ajuda a estar no doutorado. Então, se alguém tem uma vida mais ou menos parecida, que tome isso como inspiração, que é possível ir longe.
Vou voltar a falar um pouco da circularidade, porque não estava gravando, né? Então, a circularidade é um valor afro-brasileiro, um valor civilizatório afro-brasileiro, que eu gosto de utilizar, porque todas as pessoas estão unidas, conversando sobre um assunto, sem hierarquização. Na roda, a gente pode olhar um para o olho do outro e a gente pode conversar sem ter uma voz que se sobressaia à outra, tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a oficina. Peraí, só um pouquinho que eu vou pedir para desligar a televisão aqui. Desculpa, gente, eu pedi para desligar a televisão, porque senão vai ficar uma interferência danada aqui, é minha filha que está ali. Então, os objetivos dessa oficina é eu apresentar a literatura negra feminina, que é por meio da escrevivência, né, que eu já falei um pouquinho para vocês, que é essa escrita vinda desde as mulheres negras, que elas falam da vida delas, é autobiográfico, mas também é ficcional, então elas falam da vida delas, mas também das coisas que elas vivenciam, e não necessariamente isso que elas escrevem precisa ser autobiográfico, pode ser ficcional também. A gente vai fazer um momento de apresentação de vocês, nosso, né? Em roda, para a gente se conhecer, resgatando as nossas memórias. Antes disso, eu coloquei na ordem, em outra ordem aqui. Eu vou apresentar para vocês um trecho do livro Quarto de Despejo, da escritora Conceição Carolina Maria de Jesus. E eu vou ler também um conto do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E depois disso, a gente vai conversar um pouco. E aí a gente vai tentar ver que conexões que a gente consegue encontrar entre essa literatura, que é chamada por alguns literatura marginal, literatura de resistência, e eu chamo de escrevivência, e a Conceição Evaristo também chama de escrevivência. A gente vai tentar fazer conexões com essa literatura com a ciência, e eu vou pedir para que vocês, né, façam, nós junto, nosso grupo junto, esse grupo que se formou aqui nesse momento, faça junto essas conexões, mas eu já trouxe algumas conexões possíveis para a gente discutir um pouco sobre isso. Então, a gente vai falar sobre racismo e ciência, mulheres, gênero e ciência, nutrição, fome, nutricídio e ciência. Depois a gente vai só fazer uma avaliação e um fechamento. Nesses momentos, durante a oficina, eu vou pedir para que vocês escrevam. Não é nada, não vou pedir nenhum conceito científico para vocês, eu vou só pedir que vocês escrevam as suas memórias, mas depois eu vou encaminhar direitinho. E essa escrita vai ser importante para o professor Alberto depois ter os registros e poder computar. Eu não sei como que vocês trabalham, né, com escrita e tudo mais, mas essa escrita é muito importante para a gente, tá bom? Então, nessa proposta, eu acredito que a escrevivência ela é um ato literário, um ato político, e ele forma politicamente, e ele é de prática política também. Porque vocês vão ver que quando a gente lê, a gente consegue perceber algumas coisas sobre o mundo que talvez a gente naturalize. Acho que isso é normal e tal, e que o mundo é assim mesmo. E é bom para fazer a gente pensar, para não naturalizar as coisas, né? Para pensar sobre as coisas. Quando a gente conhece a nossa história e o porquê que acontecem as coisas na vida da gente, falando politicamente, socialmente, culturalmente também, a gente consegue ter mais força para combater isso, tá bom? Então, na escrevivência, se parte do ponto de que toda pessoa tem algo para compartilhar.
todas as pessoas, e que seja ou pela escrita, ou pela oralidade, ou por imagem, promove sentidos na vida das pessoas, sentido de reconhecimento e maneiras de compreensão da vida. Então, eu acredito que é muito importante que a gente consiga refletir sobre os processos da nossa vida, os processos da nossa história, olhar para a nossa história e tentar entender tudo o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu e que acontece, né? E tomar isso como inspiração para a gente viver, como inspiração para a gente poder lutar e continuar, para a gente poder pensar nos nossos objetivos. Quando a gente consegue entender a nossa história, a gente entende a nossa força e qual lugar nós estamos na escala social. A gente consegue enxergar isso e saber quanto de força eu vou ter que ter para eu sair desse lugar e ir para esse. Então, essa aqui, estou falando muito, mas eu já vou deixar vocês falarem, tá? Alberto, se quiser, pode me interromper também, e vocês também, tá? A qualquer momento. Então, vocês conhecem essa pessoa? Essa fotografia, vocês estão vendo? Então, essa mulher, ela se chama Conceição Evaristo, ela é mineira, nascida em Minas Gerais, eu acho que agora ela deve estar com 73, 74 anos. O primeiro livro de literatura que ela escreveu não, que foi publicado, é linda a foto, né? O primeiro livro de literatura que ela escreveu e que ela publicou foi depois dos 50 anos dela. Ela foi professora da educação básica, professora das crianças pequenas, né, de 1º ao 5º ano, no Rio de Janeiro, e ela escreve a partir da trajetória dela. Não é que ela escreve sobre a trajetória dela, ela escreve a partir da sua trajetória e o olhar dela e o olhar que ela tem para o mundo a partir dessa história. Ontem eu vi um professor falando sobre literatura de escrevivência e literatura escrita por mulheres negras, e que a gente precisa tomar muito cuidado para dizer que essas pessoas só conseguem construir conhecimento a partir da sua vivência. E não é verdade. Ela consegue construir conhecimento a partir do lugar que ela está. E isso pode refletir na vida de todas as pessoas, brancas, negras, indígenas. A gente precisa tomar cuidado para não reduzir a literatura das mulheres negras a isso. Depois vocês vão entender porque eu estou falando disso quando eu apresentar a Carolina Maria de Jesus, tá? Aqui. Eu vou ler para vocês um conto do livro, do livro Olhos d'Água. É um conto da página 38. O conto se chama Maria. Ele não é muito longo não, tá? Ele tem 2 páginas. Então vamos lá. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, ela teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, os ossos do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhar as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz.
Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar desse melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! A faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão e entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e da Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, na vida dos dois no barraco. Dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom, nasceu, era um menino. E haveria de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo. Bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa, porque não podia ser de uma outra forma. Por que não poderiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito. Tamanha a minha saudade. Tô sozinho, não arrumei. Não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, com que pedindo perdão. E ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou com outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os 2 filhos menores. E veja, homens também. Homens também, eles haveriam de ter outra vida. Como se tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do meu peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte e de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Desta vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no meu filho. E logo após, levantou rápido, sacando uma arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, mas sim da vida. Tinha 3 filhos, o mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguiu a viagem, havia o silêncio de todos no ônibus. Apesar da voz do outro, se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos meus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço, nas mãos nenhum anel ou aliança, aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca laser, que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz
Acordou a coragem dos demais. Alguém gritou. Aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante nenhum. Conhecia o pai de seu filho primeiro. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava muito. Ouviu uma voz. Negra safada, vai ver que estava de conleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela tivesse junto, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam vagamente seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda, não conhecia assaltante nenhum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a nega ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: lincha! 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 Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o mesmo ônibus. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os seus filhos. Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolaram pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados, com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. Esse é o conto Maria. Tudo bem? Agora, a gente fica meio calado mesmo, né, quando a gente escuta isso. Essa é uma frase da Conceição Evaristo, que ela busca a fala de quem conta para se misturar à fala dela. Então, ela conta para gente que os contos que ela escreve, os livros que ela escreve, não necessariamente são histórias verídicas, mas são histórias que ela já ouviu. É muito triste esse conto, né? Agora, eu vou contar para vocês, vou apresentar para vocês essa senhora. Vocês conhecem? Conhecem, né? Essa é a Carolina Maria de Jesus, isso mesmo. Essa foto dela é bem famosa. Essa foto está num livro. Eu tenho um livro dela aqui, uma biografia dela. A gente olha para essa foto e a gente vê, né, uma mulher negra, simples, com um pano amarrado na cabeça, um olhar meio desafiador, né? E essa aqui, vocês conhecem? Essa é a Carolina Maria de Jesus, também. Só que ela sempre foi retratada para a gente dessa maneira aqui. Quase nunca a gente vê a Carolina Maria de Jesus assim, arrumada,
de brincos, aciada, em meio aos livros, com uma caneta na mão. E essa foto aqui? Essa não dá nem para saber de jeito nenhum quem é, né? Essa aqui é a Carolina Maria de Jesus também. E essa maneira que ela tá aqui, vestida desse jeito, ela tá vestida com o vestido que ela mesma fez para o carnaval, que ela era uma mulher muito vaidosa, gostava muito de se arrumar, apesar de morar numa comunidade, numa favela, ela gostava muito de se arrumar, de colocar brincos, anéis e colares e usar roupas bonitas e brilhantes. Só que a história nos mostra sempre ela assim, ela como uma mulher favelada e com esse estereótipo, né, de mulher sofrida e favelada. Só que numa época da vida dela, ela conseguiu escrever, ela conseguiu o objetivo de vida dela, que era escrever, e ela não ficou mais assim, né? Só que ela sempre é retratada assim, como se fosse uma maltrapilha, né? Uma catadora de papel. Isso é estereotipar as pessoas, né? Quando o Audálio Dantas, que foi um jornalista que encontrou ela, a Carolina Maria de Jesus, ele achou que ela era um ser exótico, uma pessoa diferente, e mais diferente ainda, porque ela era uma pessoa exótica que morava numa favela e que fazia uma coisa que as pessoas da favela não são autorizadas a fazer. Daquele lugar que ela vem não são autorizadas a fazer, que é escrever, e escrever literatura. Então ela foi lançada para o Brasil como uma coisa exótica e diferente. E nos primeiros livros dela, né, porque tem muitas edições do Quarto de Despejo, mas nos primeiros livros dela, o que tinha era essa imagem dela e da favela, que nunca saiu dela. Só que a vida da Carolina Maria de Jesus, ela, desde pequena, ela frequentou a escola só 1 ano, desde muito pequena. Ah, tá bom. Mas vai ficar gravado, né? As pessoas não podem ficar muito tempo, né? Vai ficar gravado. Eu vou continuar e depois quem precisa sair pode sair, né? E depois assiste. Eu gostaria muito de conhecer todos vocês, mas não dá. Então, voltando a falar da Carolina, continuando a falar da Carolina, ela aprendeu a ler quando ela tinha, sei lá, uns 12 anos, acho. Ela frequentou 1 ano só a escola. Ela aprendeu a ler e a escrever nesse 1 ano, que foi uma patroa da mãe dela que pagou uma escola para ela lá em Minas. E desde então, desde esse momento que ela aprendeu a escrever, ela resolveu que ela seria poetisa e que ela seria escritora. Então, muito pelo contrário de como as pessoas retratam ela, que ela é uma catadora de papel e que descobriram que ela poderia escrever, isso não é verdade. Ela sempre quis escrever e ela se preparava para escrever, ela lia muito e ela escrevia muito. Então, tirar a mulher, essa mulher negra subalternizada, desse lugar de ser exótico que de repente foi encontrada e que a literatura dela até vale para alguma coisa. Não é bem assim, ela se preparou para isso. Então eu vou ler o conto. Não é conto, é bem rapidinho. Ela escreveu o Quarto de Despejo como se fosse um diário que aconteceu entre o ano 1958, tá? Eu vou ler o dia 13 de maio. 13 de maio, hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes.
Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte, mesmo assim mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, agora eu vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer, eles bradam: Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu, eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou, e o inverno chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. Eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me a banha e o arroz. Eram 9 horas da noite quando conseguimos comer. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Esse trecho está na página 30 do livro Quarto de Despejo. Agora chegou a hora de vocês falarem. Eu gostaria que vocês pegassem um papel aí, onde vocês estão, e que vocês escrevessem uma memória. Pensa um pouco, né? E eu gostaria que vocês escrevessem alguma memória que foi resgatada, alguma coisa que vocês lembraram, que pode ser da vida de vocês ou não. E você conte pra gente, quem quiser contar, lógico, quem não se sentir envergonhado e tudo mais, mas eu gostaria que todas as pessoas escrevessem e conte, assim, abra o áudio ou a câmera, conte pra gente e se apresente. E depois guarda essa escrita que a gente vai retornar nela, tá bom? Eu acho que eu vou dar uns 5 minutos para vocês escreverem, pode ser? Então, é 11h02, lá para as 11h10 a gente volta, vamos ver se o Alberto consegue entrar com a gente. Vou falar com ele por aqui. Eu tô aqui, tá? Isso, uma memória que pode ter sido resgatada com os contos, ou uma memória que simplesmente você queira escrever agora. E depois eu vou dizer por que eu contei os contos para vocês, por que eu escolhi esses contos para vocês, tá? Mas eu gostaria que vocês escrevessem alguma coisa e depois se apresentassem para mim. Pode ser frases curtas, 3, 4 linhas, não precisa ser muito grande, tá? No, no se escucha. Ah. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim! Ah, agora vai. Bom dia. Eu sei que eu estou atrapalhando a escrita de vocês,
Peço perdão, Simone, muito obrigado por salvar essa. Eu tive que pegar um computador emprestado de um amigo aqui que está sendo muito gentil de me ajudar. Terríveis tecnologias, eu acho assim, eu peço mil desculpas, mas eu acho que é super compreensível, né, que pandemia, tecnologias, toda essa parada que a gente já está acostumado aí faz um tempo, está acostumado, não devia, né, porque o contato presencial nunca vai ser substituído, mas Sim. também se não fosse essa questão, a não estaria aqui com a gente hoje, provavelmente, né. Não, pois é, não. Estamos te Pessoal, ouvindo. vou deixar vocês escreverem, então, e aí depois a gente conversa mais um pouco, né, para não atrapalhar Eu quero vocês. que você E escreva também, Roberto. Você pode escrever ah, também? posso? Eu vou Vou aqui escrever, eu vou escrever também. vou pegar um caderno e uma caneta rapidinho. Tá bom.
Bom, podemos começar? Então, para a gente não avançar mais no tempo, eu acho que a gente poderia conversar. Eu gostaria que quem quiser falar, pode começar a falar e se apresentar, falar sobre a sua memória, pode falar um pouco do que Vamos lá, sentiu. pessoal, esse momento é de vocês. Vamos lá, se apresentem sem vergonha. Agora que eu posso falar, aguentem. Esse momento é seu, que nem a música da Isa fala, manda ver. Lívia, que é mais inibida, se quiser começar a falar. Aqui, que eu sei que eles são meio tímidos, viu, Simone? Então eu sei que tem que chamar. Eu também sou, eu No também. direct. Quem quiser se manifestar, gente, é sério, fica à vontade. Eu também tenho a minha história aqui para ler, acabei de escrever uma impressão. Manda ver, Lívia. Confio em você. Ninguém quer ler, pessoal? Eu posso começar a ler a minha, mas aí depois alguém tem que ler. Vamos, Alberto, você lê, depois eu leio a minha, e aí eles leem, tá bom? Para estimular eles. Tá. Gente, eu escrevi muito correndo, então talvez esteja um pouco truncado o que eu quis dizer, mas eu acho que a intenção também não é escrever certo, Não, é só expressar sentimentos. Isso. Então, eu começo falando. Ao escutar o conto, eu lembro da minha infância no Jardim Jandaia, lá em Ribeirão Preto, São Paulo. Em que eu via muitos amigos passarem nessa cidade. Ouvia relatos mesmos, mas pelo menos porém, alguns amigos meus de escola nem isso tinha. Meu pai dava carona para um menino muito pobre. Eu, por ciúmes, não gostava tanto. Hoje eu entendo o quanto era algo importante a carona para a escola, para o menino estudar. Alberto, eu não estou ouvindo. Ele tem seu emprego e sua casa própria. Tá travando, Alberto. Hoje penso que algumas caronas no carro ou em gestos na vida salvam. Você não conseguiu ouvir, Se? Não conseguimos. Conseguimos um pedaço. Olha só, você está de fone? Internet agora, eu vou ler de novo. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Tá, se não ouvirem, me interrompam. Eu vou ler de novo. Tá bom. Ao escutar o conto, lembro da minha infância no Jardim Jandaia, lá em Ribeirão Preto, São Paulo, em que eu via muitos amigos passarem nessa cidade. Ouvia relatos mesmo, sabe? Às vezes eu também não tinha muito o que comer, mas pelo menos um pão com café preto tinha. A mãe esquentava na panela. Porém, alguns amigos meus de escola nem isso tinha. Meu pai dava carona para um menino muito pobre. Eu, por ciúmes, não gostava tanto. Hoje eu entendo quanto era algo importante aquela carona para a escola para o menino estudar. Hoje ele tem seu emprego e sua casa própria.
Hoje penso que algumas caronas no carro ou em gestos na vida salvam. Muito bom. Eu sou meio poético, tá, gente? Patrícia poeta aqui. Isso, muito legal. Vou contar a minha, tá? Esse momento me lembrou quando eu era pequena e a minha mãe fazia sopa de fubá. Era uma sopa rala que tinha uns pedacinhos de cebola e alho. Bem rala, mas era bem gostosa. Esquentava. Eu lembro das dificuldades em dias chuvosos, onde eu morava na periferia de São Paulo. Um dia teve uma chuva tão forte que derrubou um barranco lá no córrego da rua de baixo, que corria uma água vermelha de barro com muita correnteza. Aquilo assustava tanto. É isso. Gente, agora vocês. Eu e a Simone já cumprimos nossa promessa de iniciar, dar o pontapé inicial. Vamos ler pelo menos umas 2, 3 pessoinhas aí, para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês. Mas mesmo quem não lê, eu gostaria de que se apresentasse, tá bom? Podem ler, gente. Aqui não tem erro, não tem certo, tem errado, tem nada. Não. Manda ver. Então, eu vou ler. Tá, vou começar. Ela tinha 7 anos. Fome não tinha. A fome física que nos obriga a sobreviver. Mas a fome de vida, a curiosidade de criança e o desespero na esperança fizeram com que ela pegasse aquele salgadinho no chão. E ela comia, e comia, e comia. Ingeriu restos de vida. Mas foi o suficiente para alimentar a sua alma. Ela era eu. É isso. Muito legal. Muito bom. E quem é você? Tá, eu sou a Lívia, meu nome é Lívia, eu tenho 20 anos, eu sou fotógrafa e eu quero fazer artes visuais na Unicamp. Que legal. Muito bom te conhecer, Lívia, e ouvir a sua história também. Depois eu quero ver sua arte, tá? Quem mais se habilita nessa aventura, gente? A Ana Carolina pediu para escrever. Bom, se você não tiver áudio, claro, pode. Mas se você quiser compartilhar com a gente em voz, a gente também acha bem bacana. Mas pode escrever, gente. Quem não sentir realmente à vontade ou não tiver áudio, quiser escrever no chat, eu e a professora Simone podemos ler. Porém, se vocês abrirem o áudio, a gente vai achar muito bacana, que áudio acho que é mais interativo. Mas não tem problema. Façam como se sentirem mais à vontade. Eu sei que nem todo mundo consegue se sentir bem em expressar ao vivo. Enquanto a Ana Carolina vai escrevendo, alguém mais gostaria de falar? Ou de simplesmente se apresentar. Depois vocês mandem a escrita para o professor. Janderson, vamos lá. Pode falar conosco. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Bom dia. Janderson Azevedo. Então, o que me retratou foi minha infância, minha e da minha irmã, mãe e meu pai. Tínhamos uma infância gostosa, mas não tínhamos a noção das dificuldades dos meus pais para podermos nos dar tudo o que precisávamos. Eles davam tudo de si para que pudéssemos estudar, pois eles não tiveram a oportunidade de ir para a escola. Tiveram que trabalhar desde criança. Comia farinha com arroz, com açúcar ou então cuscuz para sobreviver. Hoje reconheço todo o esforço deles e busco estudar para cada dia recompensá-los. Sei que meu respeito e minha gratidão já são suficientes para eles, mas também quero dar muito mais.
Estudo hoje para que, como eu acabei de falar, né, recompensá-lo. Quero fazer engenharia, hoje sou técnico de manutenção, quero fazer engenharia na Unicamp, engenharia de controle de automação. Muito obrigado, Jadson. Muito lindo o que você escreveu. Muito legal, parabéns. E acho que o Janderson já conta quem ele é, né? Está estudando para fazer engenharia, está aí na busca, na luta. E acho que o que a professora Simone, né, está trazendo aqui para a gente é uma coisa muito importante, que vocês estão fazendo literatura, né? A literatura é até uma segunda parte da discussão que eu vou tentar trazer bem brevemente, mas a literatura que a gente está acostumado, né, Simone, é aquela literatura clássica, burguesa, europeia, erudita, né? E essas escritas que nós estamos fazendo aqui, que são escritas muitas vezes consideradas marginais dentro do contexto acadêmico, aqui a gente traz ela num outro contexto, que elas não são marginais. Aqui elas são protagonistas e elas são a si próprias denominadas de literatura. Vocês estão fazendo literatura. Não é porque a gente não escreve eruditamente que a gente não é literário, né? Acho que é essa a principal mensagem. Quem mais gostaria de falar a respeito da sua história? A gente pode ler mais um ou dois. Ou se apresentar também. Quem não quiser ler a história pode se apresentar. Ler o relato de vocês, se apresentem sem compromisso, né, Simone? Isso. Pessoal. Bom, a Ana Carolina escreveu a dela. Você quer ler, Simone? Pode ler você, que para mim é difícil ler aqui, que eu estou num aparato aqui. Ah, tudo bem. Ana Carolina, ela escreveu: me lembrei de duas histórias. Uma de uma mulher próxima que morou na casa de uma família dos 10 aos 28 anos para fazer faxina e cozinhar, em troca de apenas comida, roupa e estudos que nem puderam ser concluídos. Hoje ela tem por volta de 50 anos apenas. Me lembrei também da história de meus pais, que passaram muita dificuldade no começo do casamento com um filho pequeno. O salário da minha mãe dava somente para aluguel, e meu pai estava desempregado. Muito obrigada. É Ana Carolina? Ana Carolina... Ana Carolina, você quer falar um pouquinho de você no chat? Eu também faço aqui a leitura. Muito obrigado, uma história bem... São histórias bem fortes, né, pessoal? Acho que todo mundo que está aqui vem de um contexto pobre, né? Um contexto que não teve grandes confortos na sua infância, que viveu histórias que são, né, bastante fortes e que, né, ninguém nasceu em berço de ouro e está todo mundo aqui na luta. E isso também tem que ser contado, né? Isso também é literário. Pode ler, Maria Clara. Acho que ela quer... vai falar, que bom. Eu vou falar. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 16 anos. Bom, o conto me trouxe muito lembrança da minha infância, e foi uma infância, assim, perfeita para uma criança, mas com alguns problemas, né? Meu pai e minha mãe me tiveram muito novos, eles eram adolescentes, e o meu pai, por conta disso, ele abandonou os estudos, ele terminou, só chegou a concluir o ensino médio, e depois ele foi embora da cidade e tal. E a minha mãe, ela continuou os estudos, só que não conseguia ficar em casa também, porque ela trabalhava o dia inteiro e de noite ela tinha que estudar. Então, não tinha muito tempo, assim, para ficar comigo. E é isso. Maria Clara, quer falar um pouco mais sobre você também, Maria Clara? Você falou da sua história e tal, quer?
Não, fique à vontade. É que a Simone também quer conhecer você e fique à vontade para falar o que quiserem, mas obrigado por compartilhar essa história. Realmente sempre histórias, né, que vão tocando a gente. Sim. Complementando o que a Ana Carolina falou aqui no chat, ela se apresentou, meu nome é Ana Carolina, tenho 17 anos e estou no último ano do ensino médio. Quero fazer Ciências Sociais na Unicamp. Muito legal. Olha só, vamos... acho que tem uma coisa que a gente não consegue lidar muito bem com ela ainda, que é a questão do silêncio das pessoas. E esse silêncio, principalmente agora, nesse momento de pandemia, quando a gente tem aula assim, online, que parece que quando tem silêncio, a gente fica sozinho, né? Mas a gente está ali com 10, nós estamos, eu acho que entre 10 pessoas, não, umas 15 pessoas, eu acho que a gente está. 13 pessoas, e... os 3 aparelhos nossos que estão conectados. Ah, sim. Mas o silêncio quando a gente está nessa tecnologia aqui, ele incomoda muito, né? Porque a gente não está se vendo, a gente está cada um na sua casa, numa distância geográfica grande. Mas eu quero dizer para vocês que eu entendo o silêncio, que o silêncio vem por inúmeros motivos, vem por motivos de memória, vem por motivos de você não estar se sentindo bem agora, vem por motivos tecnológicos e muitos outros motivos. O importante é que vocês escrevam e que vocês pensem sobre o que a gente está falando agora, tá bom? Não vamos forçar ninguém a se apresentar e ninguém a falar se vocês não se sentirem à vontade. A ideia seria que presencialmente a gente pudesse olhar um no olho do outro e aí a gente se acolher, né, em roda, com a questão da circularidade como um valor civilizatório, né? Mas né, essa tecnologia permite outras coisas para a gente, que é a gente estar junto mesmo estando distantes. Então, eu acho, Alberto, que eu vou continuar porque também já é 11h30, né? As pessoas não podem ficar tanto tempo aqui. Então, sim, pode ser. Eu gostaria de conversar com vocês rapidamente, se vocês acham que existe conexão entre as nossas memórias. Pode escrever no chat, tá? Não precisa falar. Se quiser falar, pode falar. Sim, a gente tá junto, eu sinto isso. Que tá tudo certo. Não é porque vocês não estão falando que vocês não estão aqui comigo. Então, eu queria ver se vocês, vou reformular, tá? Se vocês conseguem perceber conexão entre as memórias, entre a minha memória, do Alberto, do Jadson, da Lívia. A gente consegue perceber conexões, né? Sim. Posso falar uma coisa? Pode. Então, eu percebi que todas as memórias têm a ver com a infância. Todas as nossas histórias estavam relacionadas à nossa primeira fase da vida. Sim, a infância é muito importante, né? O que mais se observou, Lívia? Comida. Comida. Fome, comida, né? Todas as histórias tinham a ver com infância e comida. Sim. Quem mais, pessoal? Quem mais consegue ver conexões aí das memórias? E que outras conexões? Tá, então eu vou indo, tá? Então a gente consegue perceber conexão que tem entre os dois contos. A conexão é que neles são mulheres que estão sozinhas com seus filhos, tem a questão da alimentação, tem questão de violência, seja ela uma violência física ou uma violência social da vida, né? As duas sofrem violências sociais, né? E aí, eu pergunto para vocês se é possível a gente pensar relação entre esses textos, entre as nossas memórias e ciência.
Quer falar, Alberto, um pouquinho? Se existe, o que, que você acha? Para a gente não precisar abrir para eles e a gente continuar. Então, a gente trouxe uma abordagem aqui que é justamente pensar em outras literaturas e outras ciências, né? E como eu coloquei até o momento, o que a gente está escrevendo nas nossas memórias, nossas vivências, né? Que entra no que a professora Simone estava falando de escrevivências, são outras formas de literatura, né? Outras formas de compreensão dessa questão literária. Assim como também a gente está aqui na busca por outras formas de compreensão de ciência, né? Essas nossas memórias, elas não só fazem parte do cotidiano de cada um e da história de vida de cada um, né? Como faz parte da compreensão de mundo. Eu entendo a ciência e a literatura como formas de ver o mundo, né? E a partir dessa forma de ver o mundo, a gente passa, então, a ler o mundo de acordo com aquilo que a gente tem de nossas histórias de vida, nossas histórias daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente lê, histórias de leitura. E acho que é nesse sentido, tipo, as nossas falas, elas não só estão atravessadas ali pelas questões das dificuldades financeiras, da comida que às vezes não tinha, do trabalho, como tudo isso, de forma direta ou indireta, também vai ter relação com essas questões científicas. Vai ter a vida é a biologia. Não, nós encaramos a biologia como uma disciplina, um campo disciplinar. Mas a biologia é a vida. O fato de você estar respirando agora, falando agora, pensando agora, olhando agora, né? O fato da gente sentir fome todos os dias. Tudo isso tem uma explicação biológica. Uma explicação biológica, uma explicação física. É claro que eu e a Simone aqui vamos acabar tendenciando para a nossa biologia, né, Simone? A gente não vai trazer aquelas explicações da física, da química tão facilmente quanto a gente traria da biologia. Mas a física, a química, a biologia são formas de ler o mundo, né? E a partir do momento que a gente está deitado dormindo, ou abre os olhos, ou sente fome, ou pensa, é um processo biológico distinto cada um desses atos. E a gente tem que ver ciência nisso. E não ver a ciência como algo intocável, algo que a gente não vivencia, algo que não está próximo de nós, né? Assim como a literatura, é cada rasura que você faz numa notinha que cola na geladeira, né? Ou uma experiência sua. A literatura, ela é essa forma de retratar o mundo, né? É a forma de retratar o seu cotidiano, é a forma de você pensar. A gente criou uma ideia de literatura muito europeizada, que literatura é só aquilo que é pessoas letradas, né? Que são capazes de escrever coisas num linguajar quase que inacessível, né? E a literatura não é isso. A literatura é cada relato, cada questão que a gente consegue ler o mundo e colocar aquilo sobre a forma de escrita, né? E essas escritas, elas não são únicas, elas são diversas, né? Ela não é única, ela é diversa. Há várias formas de escrita, assim como também há várias formas de ler o mundo. Isso, Lívia. A Lívia está falando, e é isso mesmo, né? A arte, ela é uma expressão, né? Ela é uma expressão e uma expressão cultural das pessoas, dos povos, né? A ciência também é uma expressão cultural, né? A gente divide, né, ciência de um lado e arte em outra, mas a ciência e a arte, elas andam juntas, porque as duas são produções culturais humanas, né? Eu preciso de criatividade para fazer arte, e eu também preciso de criatividade para fazer ciência, né? Por mais que a gente saiba, e dizem por aí, que a ciência é exata, mas ela precisa de um teor humano para poder fazer. Depois a gente vai conversar mais sobre isso quando a gente pensar na nossa realidade. Obrigada, Sim, viu, Alberto? só uma pontuação, gente. Em termos de história, se vocês pegarem a universidade até o século XIV, mais ou menos, ela tinha uma grade disciplinar que tinha muito em comum
ciência, arte e filosofia, nesse imbricamento muito forte. Foi numa grande merda Ruptura. no século XVI que Uma ocorreu ruptura. o Renascimento foi bom em vários aspectos, né? Saiu daquela coisa medieval, daquela coisa engendrada, porém ele fez a grande ruptura que a Simone está comentando, né? Em que ciência, arte se separaram, ciência, arte e filosofia se separaram, né? E a ciência tomou um status como se ela fosse a verdade, a arte como se fosse nada, né? Colocaram a arte como se fosse uma coisa, um lixo, né? Que a gente hoje está tentando recobrar a arte porque ela tem o seu valor, ela não é uma coisa descartável, não é uma coisa besta, não é uma coisa boba. E a literatura, a gente eruditizou ela e esqueceu que ela é uma forma de ler o mundo, né? Então, é nessa separação no século XVI que tem essa ruptura, mas até o século XIV, você acha nas grades das universidades que existiam até então naquela época na Europa, uma obrigatoriedade de quem se formava em ciência tinha que entender de arte, literatura e tudo o resto, sabe? Não eram umas coisas separadas. Isso, porque são maneiras da gente conseguir compreender o mundo, né? Quanto mais alargado esses olhares que a gente tiver para o mundo, mais rico vai ser, né? Então, eu trouxe algumas questões aqui para a gente pensar. Todos os corpos são representados na ciência? Para a gente pensar, tá? É possível determinar lugar de homem e lugar de mulher na nossa sociedade, na ciência, na filosofia? E outra questão, seria possível acabar com a fome no mundo? Eu gostaria que vocês depois, não precisa ser agora, mas que escrevessem um pouco sobre essas três questões, tá? E juntando com as conexões que você fez com a leitura dos contos e na apresentação. Depois eu deixo isso escrito para vocês direitinho, tá bom, Roberto? Tá. Então eu vou continuar. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão e falar. Se quiser falar sobre algumas dessas questões, só levantar a mão e falar. Pode. Isso aqui é uma roda de conversa, tá bom? Então, eu trouxe para vocês algumas questões, eu fiz uma pergunta, né, se a gente conseguia entender conexões entre as ciências e os contos e a literatura que a gente entrou em contato hoje, né, e aí eu trouxe algumas conexões que eu consigo fazer para falar um pouco para vocês. Eu não vou dar os conceitos aqui, mas eu vou falar para vocês a gente vai conversar sobre esses conceitos, tá? Então, o primeiro deles é entre o racismo e ciência. Por que eu entro no racismo aqui? Porque quando a gente lê os contos, esses contos, os dois, falam de mulheres e mulheres racializadas. Mulheres racializadas, isso quer dizer que são mulheres não brancas, que provavelmente são mulheres pretas ou pardas, e que vêm de um lugar que está determinado para essas pessoas na nossa sociedade. Então, vou explicar um pouquinho o conceito de eurocentrismo e base do poder colonial, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre zoomorfização e epistemicídio. O Alberto pode falar alguma coisa sobre isso, que a gente tem uma outra literatura também, né, Alberto? Que é o cortiço. Sim, se der tempo eu falo um pouquinho melhor sobre o cortiço, mas eu posso falar disso de uma forma geral. Tá, e depois eu vou falar rapidamente de eugenia, de pseudociência e racismo, democracia racial e racismo estrutural. Parece muita coisa, mas eu vou tentar falar bem rapidinho para vocês, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês que o colonialismo, ele começa quando os portugueses chegam ao Brasil, chegam às Américas, né? Dizem que descobrem as Américas. Eles descobrem as Américas, os europeus descobrem e eles colonizam. Essa é a época histórico-política colonial, de dominação colonial. Os portugueses chegam, os europeus chegam pelo mar e chegam nas terras da América Latina e da América do Norte, chegam na América e aí eles encontram uma população aqui. Só que eles consideram que eles são o centro do mundo. Então, eles chegam aqui, vêm pessoas diferentes, indígenas, com hábitos
completamente diferentes, e aí eles se colocam num patamar acima dessas pessoas que estavam aqui e dominam. É uma dominação política, territorial e social, né? Eu acho que isso a gente vocês já ouviram falar. Esse aqui é um mapa da América e a dominação colonial, como que aconteceu, que nos diz muita coisa. Olha só, essa aqui de roxinho é Portugal, e essa aqui de verde clarinho aqui no Brasil, é Espanha. E aí os outros países são França, são França, a Rússia, e a gente vê que a colonização da parte de baixo na América Latina é uma e da parte de cima é outra. E a gente consegue perceber no comportamento das pessoas, né, da sua população, bastante diferença também. Então, o colonialismo, ele é um processo que, mesmo acabando o movimento político colonial, o colonialismo fica... politicamente, nós não dependemos mais da Europa para viver aqui, né, politicamente. Só que aqui nas nossas terras, na América Latina como um todo, ficou uma questão de poder colonial. O que é esse poder colonial? É onde se coloca a Europa no centro e os países, todos os países que foram colonizados, ela é dependente desses países europeus. Consegue entender isso? A gente ficou... o sistema é histórico e político, só que o colonialismo, ele é social, a gente é dependente por esse poder de dominação que teve os Estados... a Europa continua sendo o lugar de mais saber, o lugar das pessoas civilizadas, o lugar de onde vem o conhecimento, e a América Latina é o lugar dos aborígenes, do não civilizado, né? E isso a gente consegue observar em vários patamares: social, político, econômico, cultural. A nossa cultura é inferior, a nossa economia é inferior, os nossos saberes, a nossa ciência também é inferior, né? Esse é o sistema de colonialismo, e ele funciona pela colonialidade do poder, do ser e do saber. São essas três formas que a gente é colonizado, né? O nosso ser é colonizado, as pessoas são colonizadas, a nossa imagem de latinos, ela é colonizada, o nosso saber, ele é colonizado porque ele é inferiorizado perante o saber europeu, né? E isso tudo é exercido numa questão de poder político, tá? Eu trouxe aqui um pouco sobre a eugenia, que foi um movimento pseudocientífico. Hoje a gente diz que foi pseudocientífico, mas ela deu base ela dá base biológica para o racismo, que é quando alguns cientistas estudaram e identificaram que as pessoas de pele negra, elas eram descendentes diretas do macaco. Depois dessas pessoas seriam os brancos, como se fosse uma escala evolutiva. Nessa escala evolutiva, o negro, ele está um patamar abaixo do branco, do homem branco, né? Nessa pseudociência. Essa pseudociência, ela foi alimentada pelos conhecimentos religiosos que diziam que as pessoas de pele não branca, que não eram europeus, nas religiões cristãs, elas não tinham alma. Então, religiosamente, as pessoas não brancas também têm uma inferiorização religiosamente, e depois veio a ciência para comprovar isso, né? Eles faziam medidas
completamente equivocadas, e aí eles analisavam as pessoas negras e as pessoas brancas e caracterizavam. Pessoas negras são... podem ser bandidas, as pessoas negras elas são menos inteligentes, elas servem para trabalho com força, elas não conseguem usar o cérebro. Só que isso, na ciência, na biologia, hoje em dia, a gente não fala mais de raça, não existe mais essa relação entre as raças. A raça é um conceito, hoje em dia, político e sociológico usado, porque socialmente, biologicamente, a gente percebe, e a ciência já veio aí para comprovar, que não existe diferença entre as raças, né? Somos humanos todos, porém, socialmente, por causa do momento colonial, histórico-colonial e anteriormente religioso, a gente teve essa divisão. E essa divisão, socialmente, ela permanece até hoje. Não sei se eu ia falar do racismo estrutural. O racismo estrutural, ele é como se fosse uma pirâmide, que ele vai colocando as pessoas na sociedade, vai encaixando, as pessoas se encaixam nesses lugares. E no lugar mais baixo dessa nossa pirâmide está mulher negra, homem negro, mulher branca e homem branco. Isso tudo pautado pelo conhecimento religioso e antigo, né? E pela ciência também, né? Os negros, eles eram colocados em zoológicos. Isso aqui é um zoológico onde tinha uma criança negra. Isso aqui é um negro escravizado que as pessoas colocavam ele nessa gaiolinha, assim, para as outras crianças brincarem. Essas são fotos verdadeiras. Pode fazer. O movimento eugênico ele foi tão forte, pessoal, para vocês terem uma ideia, que Monteiro Lobato foi um dos principais expoentes na literatura, né? Ele era eugenista, né? Ele fazia parte da sociedade eugênica e ele escrevia, né, algumas coisas carregadas de estereótipos justamente por participar da sociedade eugênica. Foram vários eventos científicos que, principalmente na década de 20 e 30, foram realizados, congressos científicos mesmo, para poder fundamentar cientificamente a teoria eugênica, né? Ainda hoje, tem grupos eugênicos, principalmente nos Estados Unidos, né? O que não é de se estranhar, porque geralmente essas coisas vêm de países que têm esse poder, né, que são do norte, que tem esse poder hegemônico sobre os outros, né, de dominação, e a gente ainda tem grupos eugênicos, mas esse movimento aí foi muito mais forte na década de 20 e 30, e realmente foi feita uma série de questões, uma série de movimentações para validar isso como conhecimento científico, né? E, inclusive, o Watson, que é considerado um dos pais da genética, e que nós discutimos na primeira oficina, que ele roubou as fotos de Rosalind Franklin nos experimentos sobre DNA de difração de raio-x. Não sei se vocês lembram do caso na primeira oficina, que alguns ainda estavam. Mas na genética, a gente tem um caso histórico, né, de que o Watson pegou as radiografias de Rosalind Franklin, que confirmava a estrutura de duplo hélice do DNA, e ele e o grupo dele o Crick, o Watson e tal, pegou essas fotografias e publicaram como se fosse tudo deles, e não incluíram Rosalind Franklin como uma das autoras da teoria da dupla hélice do DNA. Além de fazer essa grande merda machista, o Watson, ele também dedicou parte da vida dele a comprovar que negros eram inferiores geneticamente, né? É para apedrejar o Watson? Talvez, não tô brincando, vamos cortar essa parte do vídeo. Mas assim, só para vocês verem que é um dos maiores geneticistas de todos os tempos, ele é racista, e, felizmente, graças a várias outras pessoas, de várias áreas do conhecimento, houve um movimento para provar que, né, raça não é uma questão biológica, como a Simone pontuou, e a gente vê que hoje as diferenças entre nossa espécie e outras, geneticamente falando, já são bem pequenas. Entre
pessoas, né, nós somos uma mesma espécie, e entre as pessoas com diferentes tons diferem, não há diferença genética que comprove que a gente possa ser dividido em raça. Raça faz sentido para animais que geneticamente se diferem, né? Agora, para seres humanos, esse conceito de raça ele não é biológico e ele é meramente social e excludente, como a professora Simone está pontuando. Isso mesmo, Alberto. Só que esse conceito de raça que a biologia abandonou, ajudou a fixar e abandonou, hoje o conceito de raça estrutura a nossa sociedade, estrutura as nossas relações. As nossas relações sociais, elas são pautadas nesse racismo. No Brasil, é pior ainda não sei dizer, não, esquece o pior ainda, mas no Brasil é diferente, porque no Brasil a gente vive com uma questão de que o Brasil é igual para todo mundo, as pessoas no Brasil são iguais, no Brasil não existe racismo, é uma falsa democracia racial que partiu de um movimento eugênico que era de como as pessoas não brancas, as pessoas negras e indígenas eram inferiores, elas tinham uma sabedoria diferente ou nem tinham sabedoria, eram consideradas animais. Animais está num patamar abaixo. Animais não pode construir conhecimento. Então, essa diferença entre o branco e o não branco, a gente pode dar um nome dessa ação de não poder construir conhecimento de epistemicídio. Esse epistemicídio coloca as pessoas não brancas nesse lugar muito abaixo dos não produtores de conhecimento. E a ciência, naquele momento, fazendo uma pseudociência, ela justificou isso. Além de justificar isso, de que as pessoas não brancas eram menos inteligentes, selvagens e não poderiam construir conhecimento, as mulheres também, por um determinismo, depois eu vou falar melhor disso, por um determinismo biológico também, que hoje o movimento feminista está conseguindo reverter um pouco, também colocava a mulher nesse lugar de biologicamente a mulher é mais frágil. Vocês já ouviram isso? Biologicamente, o homem, a estrutura masculina foi feita para trabalhos pesados, para trabalhos de cálculo, para engenharia, para construção, e a mulher, os hormônios femininos, que se dizem hormônios femininos, eles deixam a mulher mais calma, mais acolhedora, para o serviço da casa, para cuidar dos filhos. Se ela sai para fora para trabalhar, o trabalho dela é de cuidado, enfermeira, professora, cuidadora, recepcionista, né? A ciência, ela também estrutura esses lugares do trabalho, esses lugares da raça e esses lugares do trabalho. Por isso que a gente diz que o racismo, ele é estrutural, e o machismo também é estrutural. Se a gente olhar para essa pirâmide, a gente vai ver que quem está na base da pirâmide é a mulher negra. Aqui essa tirinha. Os negros são as maiores vítimas de violência. Aí tem uma mãe branca, tchau filho, bom trabalho, e volta logo para casa. E a mãe preta, tchau filho, bom trabalho, volte vivo. Isso mostra para gente quem nessa sociedade pode morrer e quem nessa sociedade tem que viver, né? Tem o direito à vida. Essa tirinha mostra muito a nossa realidade de hoje, né? Outros conceitos que eu também... Isso, necropolítica, isso mesmo. Outras coisas que a gente pode conversar sobre o sistema carcerário, isso mesmo. É só a gente olhar para o sistema carcerário, né? Quem está lá dentro, tem branco ou preto, né? Aí a gente olha para isso aqui
E aí a gente vê, quem tá preso são as pessoas negras. E isso aqui determinava, essa biologia aqui, que é uma pseudociência, determinava que os negros eles são mais agressivos e são propensos ao crime, né? Isso foi identificado, não, foi classificado pela ciência. E mesmo essa ciência tendo caído, isso ainda estrutura a nossa sociedade. Por isso que a gente precisa ter um olhar crítico para a ciência. Não é abandonar ela, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, a gente precisa estar nos meios científicos considerando essas coisas. Então, outros conceitos que a gente pode ter é mulher, gênero e ciência. E uma das perguntas eram, a gente consegue determinar lugar de homem e lugar de mulher? Hoje em dia a gente sabe que é determinado, né? Meninas vestem azul, meninas vestem rosa e meninos vestem azul, né? Já ouviram essa frase em algum lugar? Isso também, não as cores, tá? Mas isso também foi determinado pela ciência e pela biologia. A biologia diz, hoje em dia a gente já está vendo que a epigenética já coloca a gente num outro lugar, né? Que a gente aprende na escola, esses são hormônios femininos, esses são hormônios masculinos. Os hormônios femininos dão tais e tais características para as mulheres, os masculinos dão tais e tais características para os homens. Logo, os homens são prontos para um tipo de trabalho e as mulheres para outro tipo de trabalho. Esse é o determinismo. Isso aí. Eu também, Lívia, também sou uma menina masculina. Outro fator importante que faz a gente pensar um pouco, que eu acho que, não sei se vocês já tiveram contato com esse conceito, que é o patriarcado. O patriarcado, ele alimenta o processo de colonialidade e o capitalismo. E o processo de colonialidade e o capitalismo, eles alimentam o patriarcado. Por quê? É preciso a gente entender que no sistema patriarcal, o homem é que manda. Agora, a gente está conseguindo entender qual é o homem que manda? Não é o homem negro, não é o homem racializado, é o homem branco. Esse homem, ele tem o estereótipo vindo da Europa, que ele é um homem inteligente, que ele é bom para trabalhar fora de casa, em construção. Esse homem, para ele formar uma família perfeita, a família perfeita precisa ser esse homem dominador, que tem o trabalho fora de casa, ele tem uma mulher que é inferior a ele, que cuida dos herdeiros todos dele. Esse homem, ele é produtor, e essa mulher, ela é reprodutora. Ela reproduz os filhos que vão herdar o capital que esse homem sai para fora e produz. Tudo que estiver fora desse modelo de capitalista, patriarcal e colonial é jogado fora na nossa sociedade, que são as mulheres negras, os homens negros, as pessoas homossexuais, os transgêneros. Não cabe nessa... Já ouviram falar na família tradicional brasileira? Então, tudo que está fora da família tradicional brasileira não cabe para o capitalismo, para o patriarcado, para a colonialidade. Logo, alguém falou aqui da necropolítica, né? A necropolítica cai matando esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não precisa. E o que isso nos traz? Muita subalternização. O que isso tem a ver com ciência? Tem tudo a ver com ciência, porque a ciência não é feita para essas pessoas, entendeu? E outra coisa, a ciência muitas vezes determina o lugar dessas pessoas, dessas mulheres. Então, olha que tirinha legal. Já sabe o que é? É humano, né? Antes de ser homem ou mulher, é um humano. Diferenças de gênero. Você pode ser o que quiser quando crescer. Isso para um menino, né? Engenheiro, bombeiro, astronauta, piloto. E para a menina? Você pode ser o que quiser quando crescer. Loira, morena, que tem a ver com o quê?
com a aparência da menina. Porque isso, a aparência da menina e o modo dela se comportar, vai levar ela ou não para um casamento e formar, vai deixar ela ser ou não apta a fazer parte dessa família tradicional brasileira e que todo mundo, né, almeja. Essa mulher, como biologicamente ela é inferior ao homem e ela é a cuidadora, ela serve esse homem. Isso aqui é uma reportagem de uma revista mesmo dos anos 50. A mulher era vista assim mesmo, ela tinha que estar bonita, calma, cheirosa, fazer todos os seus serviços em casa e tudo mais para agradar o homem dela, que é o cara que sai para fora e que toma conta do capital. Ó, mulher dócil. Inclusive, pessoal, tem tem na internet, inclusive, vou mandar para vocês depois. Tem jornais da década de 20, 30, que circulou, tem um jornal que circulou até os anos 60, que eu vou mandar para vocês depois o link para acessar esse jornal, em que dava de maniam se portar e melhorar seu comportamento para agradar o marido, né? Para poder ser uma moça respeitosa, delicada, bem educada, para poder agradar o marido. E, tipo, tinha conselho... assim, tinha conselhos do tipo... Para você... quando seu marido chegar bravo em casa, fale pouco, não incomode-o. Depois, prepare um bom jantar para ele. E se você conseguir acalmá-lo na cama, faça tudo o que ele desejar, enfim... eu esqueci o nome do jornal agora, me falou a memória, mas eu mando para vocês no grupo depois. É tipo uma revistinha, um jornalzinho, que circulava para as moças se adequarem ao marido, sabe? Na década de... Desde a década, mais ou menos de 1914 até 1960, esse jornal circulou e ele era muito famoso entre a classe média dessa época. Sim. Então, quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela ganha menos que o homem, isso não é uma novidade, a gente já sabe, né? E falando das mulheres negras, para essa mulher branca conseguir sair de casa para competir ou para estar no mesmo patamar que os homens, quem precisa ficar em casa e fazer o trabalho doméstico, que é desconsiderado na nossa sociedade, é a mulher negra, né? A mulher negra, ela não cabe à mulher negra esse patamar de cuidadora e de que não pode sair para trabalhar e que tem que cuidar dos filhos em casa. Não, ela nem pode cuidar dos filhos dela. Os filhos dela que se dane, ela tem que cuidar dos filhos da mulher branca para a mulher branca poder sair e conquistar o mundo. Né? Essa aqui é uma imagem de como a mulher negra era retratada por alguns cientistas. Eles faziam cirurgias na mulher negra sem anestesia, para testar como que era a dor, se ela sentia dor, se ela não sentia. E nos dias de hoje a gente consegue observar a violência obstétrica. Tem vários estudos que mostram que as mulheres, quando chegam parindo no hospital, as mulheres brancas têm um direcionamento e as mulheres negras têm outro direcionamento para parto normal, sem amenizador e tudo mais. Olha, como era considerada, e hoje em dia a gente ainda vê, né, as mulheres negras como babás. Então, para acabar, né, para encaminhar a nossa discussão, tem outros assuntos que a gente pode trazer sobre ciência que apareceram nessa literatura, que essa literatura nos pode fazer pensar, nutrição, fome, nutricídio, e qual a relação disso tudo com a ciência, né? A gente já falou do colonialismo. Na época da eugenia, que existia no Brasil políticas de embranquecimento da população, existia leis, orientações que não poderiam casar homens brancos com mulheres negras, ou mulheres negras com homens brancos, porque isso ia contaminar a família, né? Então, o que era necessário era homens brancos casar com mulheres brancas. Num dado momento,
foi estimulado que casassem, não foi estimulado, foi suposto que daí a 50 anos a nossa população do Brasil ela iria se miscigenar. Então, as nossas terras, as nossas fronteiras do Brasil foram abertas politicamente para que viessem pessoas da Europa se manter aqui no Brasil, davam terras para essas pessoas mantinham a vida delas aqui no Brasil para ir embranquecendo a nossa população. O que isso tem a ver com ciência? Tem a ver com ciência, apesar do racismo implícito nisso, apesar dessa questão da miscigenação, tem a questão territorial, que o nosso território foi doado, foi dado para pessoas brancas. Aconteceu a escravidão. Depois da dita Lei Áurea, os negros escravizados foram todos soltos, mas eles não tiveram nenhuma política de reparação, ninguém ganhou um pedaço de terra. Quem ganhou um pedaço de terra foram os europeus. Logo, quem pode plantar, quem são os donos da comida, são os europeus. Né? Com isso, a gente pode falar sobre fome e sobre produção de alimentos. Quem tem o poder da produção de alimentos? Quem é o dono da agroindústria? Como a agroindústria atua? Como é esse alimento produzido pela agroindústria? Né? Monoculturas cheias de agrotóxicos e que os alimentos que a gente consegue comprar que são mais baratos são os cheios de agrotóxico e eles matam também a população, que é o chamado nutricídio, que é uma morte social, uma morte biológica e uma morte cultural também. Aqui eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. Apesar de toda essa nossa ciência, das nossas agroindústrias, elas terem muito sucesso, a população ainda tem fome. A gente tem uma produção absurda de alimentos e uma distribuição horrorosa em que as pessoas não conseguem comer. Né? Alimentos são jogados fora e as pessoas passam fome. O que isso tem a ver com ciência, né? No mesmo momento, algumas alimentações super industrializadas, elas vendem absurdamente e as pessoas comem, quem tem condições, né, comem absurdamente esses alimentos super industrializados, né, e a gente também pode ver o nutricídio aí. Isso aqui é uma foto de como, se a gente comer, dos transgênicos também, se a gente comesse como os nossos ancestrais, como será que seria a nossa alimentação, né? Seria completamente diferente de hoje. Mas os conhecimentos dos nossos ancestrais não são mais válidos, eles não são aceitos. E aí essa é uma imagem que eu vi agora nesse nosso momento de pandemia, e que é uma amostra do nutricídio que está acontecendo, e que como a pandemia ela pega as pessoas de diferente classe social de maneiras diferentes, né? Uma menina no semáforo trocando máscara por alimento. Não sei se vocês viram isso. Isso me chocou bastante. Isso é um exemplo do nutricídio. Então, como proposta, né, porque eu acho que a gente já avançou um pouco da hora, eu gostaria que vocês revisitassem essa escrita inicial de memória, né, olhasse para essa escrita e, inspirado nessa aula de hoje, nessa conversa que nós tivemos hoje, que vocês escrevam sobre isso e entreguem para o professor. Tá bom? Eu quero dizer para vocês o motivo que eu sou uma bióloga, que parece que não sou bióloga, né? Parece mais que eu sou socióloga ou uma historiadora, né? Mas eu gosto de olhar para a ciência, olhando para a história, para tentar reparar
esse processo histórico de subalternização das nossas populações, e eu tenho, e eu acho que o Alberto também tem, a ciência como um espaço grande de resistência. Vocês vão entrar para a academia daqui a pouco, né? Vocês vão entrar para a universidade daqui a pouco. E o olhar que vocês vão ter para as profissões de vocês podem fazer toda a diferença, né? Você é um engenheiro, você vai ser um engenheiro, você vai ser uma artista plástica, você vai ser um médico, você vai ser uma enfermeira. A maneira que você olhar para essa profissão, o lugar que você olhar para essa profissão vai fazer muita diferença na vida das pessoas, né? Se uma enfermeira olha para uma pessoa negra subalternizada, uma mulher negra subalternizada, ela vai tratar essa enfermeira, mesmo que ela não tenha condições financeiras, ela vai tratar essa pessoa de um outro jeito, com outro olhar, vai entender de onde as pessoas vêm. Um engenheiro, ele vai construir as construções, as coisas que ele vai fazer, se ele olhar para a comunidade dele, para o território dele, com outro olhar, com um olhar histórico, crítico e social, ele vai ser um engenheiro completamente diferente. Eu queria muito conversar com vocês, mas né, o que dá é isso, né? Pode falar, Alberto. Não, é bem isso. Só agradecendo a Simone por essa bela fala, eu só vou complementar algumas coisinhas aqui. Não, na verdade, nem complementar, é reforçar isso que a professora Simone está falando, né? Nós, enquanto Cursinho Popular Libertes, né, nossa intenção é proporcionar que algumas pessoas que talvez não teriam a oportunidade de estar dentro da universidade possam acessar a universidade. Por quê? Porque a gente quer que essas pessoas tenham acesso, né? Nem todo mundo precisa fazer uma graduação para existir, né? Não é necessário fazer uma graduação para existir enquanto sujeito social. No entanto, se vocês têm esse desejo, a gente tem que proporcionar e ter o acesso, porque o acesso tem que ser democrático, né? E pessoas como eu e a Simone não estariam na universidade há 50 anos atrás, ou até menos, né? A Simone, por ser uma mulher negra, que veio da periferia, e eu também, por ser uma pessoa que veio da periferia e tem um contexto pobre, nós não éramos bem-vindos e nem era uma realidade aceita 50 anos atrás, que pessoas como nós estivéssemos aqui na posição de representatividades da universidade, sabe? E isso se deve a uma série de políticas públicas que a gente viveu aí durante o período e que agora estão se degradando por conta de um governo que eu não preciso tecer comentários, né? E aí a gente está aqui, então, nesse processo de resistência, e a gente tem que resistir duas vezes, né? Resistir para existir, porque estamos num momento político e social complexo, de pandemia e governamental, né? Que fez comentários novamente, e também porque estamos dentro de uma área que é extremamente engendrada em seus próprios preceitos e suas verdades, né? Nós temos uma ciência que foi construída sobre uma epistemologia, ou seja, um modo de fazer e de pensar a ciência, que é branco, que é europeu, que é do homem, né? O homem hétero, né? Então a gente quer sim, tornar essa ciência uma ciência de negro, tornar essa ciência uma ciência do arco-íris também, né? Colocar o olhar LGBT aí, colocar o olhar da periferia, colocar o negro lá da periferia para falar como dentro dessa ciência e construir essa ciência, um modo de olhar o mundo, né? Os indígenas, os quilombolas, as pessoas que moram no campo, que todo mundo possa, né, trazer esse olhar para a ciência, porque se a ciência é um modo de ver o mundo, assim como a filosofia e a arte, a literatura também o é, né, e a literatura eu considero como uma expressão de arte, que está no imbricamento muito próximo, inclusive, se tudo isso é uma forma de ver o mundo, por que a gente tem que ver o mundo sobre a ótica do branco heteronormativo europeu, né? Por que a gente não pode gaysar a coisa e, né, tornar negra a ciência, enegrecer o feminino, enegrecer tudo, sabe? A gente precisa reconstruir as nossas próprias bases do que é o pensar científico, né? E aí, por exemplo, eu ia apresentar, mas eu acho que se torna até dispensável nesse momento, diante da apresentação brilhante que a Simone fez, do Curtiço, que é uma obra literária super clássica, né? E que mostra ali uma série de estereótipos, né? Que está muito ligado ao século XIX, e que esses estereótipos mostram
a mulher negra subalternizada enquanto o homem branco ali no seu apogeu. E aí a gente não quer uma literatura que fique sendo tão lida até os dias de hoje e que mostre a superioridade do macho branco. A gente quer uma literatura, né, assim como a gente quer uma ciência, uma arte, uma filosofia e todo o resto, que represente a diversidade. A gente viu lá na oficina de Mulheres na Ciência que, por exemplo, o padrão de estudo da medicina sempre foi o homem de mais ou menos 1,70 m e pouco, né, branco, e a gente não tem um organismo igual nem entre pessoas da mesma estatura e, né, do mesmo sexo, né? A gente tem aí pessoas com diversos metabolismos, diversos funcionamentos do corpo. Por que a ciência estuda para definir os padrões um tipo de homem? Por que a mulher coloca que progesterona e testosterona são coisas masculinas e femininas quando nós temos os dois só em diferentes quantidades, né? Parar para pensar por que a minha história de vida, né, o pão com café preto que eu comia na infância, e às vezes era a única coisa que eu tinha para comer, não é considerado como parte literária, não pode ser pensado dentro da ótica da ciência, entendeu? A minha fome é científica, a fome de várias pessoas que estão passando fome nesse momento, o organismo está se utilizando de uma série de estruturas do corpo para poder arrecadar, entre aspas, energia da onde não consegue tirar, porque não tem comida para comer. Então vai queimando todas as gorduras e até tecidos, porque a fome mata, a fome realmente mata e ela vai levando a deteriorar, enfim, a tornar o organismo cada vez mais frágil, a ponto de que esse organismo acabe, né, se degradando para poder manter a sobrevivência do corpo. Isso é vida, entendeu? Então a fome do negro da favela, ela tem uma explicação biológica também, e social, e filosófica, né? E carregada de uma série de preconceitos, né? Aí esse discurso inflamado, mega político, é só para dizer que a gente está aqui justamente para pensar numa outra ciência. Talvez a ciência que eu ensine para vocês, para quem, né, tem aula comigo de biologia no cursinho, não seja a ciência que eu gostaria de estar ensinando, mas a gente ainda tem um currículo e um vestibular que cobra coisas desse currículo, e eu tenho, assim, que falar de um monte de estruturas e de processos biológicos, tentando puxar um pouco do social, mas eu não consigo sempre, né? Puxar tanto quanto eu gostaria para o debate social. Aqui, a gente pôde fazer realmente um debate social para pensar a ciência, e não mostrar a ciência para pensar a sociedade, como eu faço nas aulas geralmente, né? Aqui nós partimos do social e pensamos na ciência. Então, são dois movimentos distintos, nenhum é invalidado, né? São duas formas de construção de conhecimento, mas a gente não pode esquecer que nós somos organismos sociais e nós somos vida. E como vida, se a ciência tenta entender a vida, então entenda nosso lado como ser social, né? Acho que é isso. Eu peço desculpas por eu não conseguir entrar no começo da reunião. A dinâmica mudou, e infelizmente mudou, porque eu achei adorável a forma como as coisas estão tomando rumo. Às vezes é um monte de erros que as pessoas estão construindo da melhor forma possível, né? E eu queria agradecer muito, muito mesmo a Simone pela fala de hoje, espetacular. Não vou dizer que estou surpresa, porque não esperava menos. Sempre espetacular, Simone. Muito obrigado. Agradeço a quem pôde ficar conosco até aqui, desculpe pelas falhas tecnológicas, né, que acontece. Pessoal, as atividades, elas são importantes não só para a gente poder, de alguma forma, ver que vocês estão entendendo e tal, mas para vocês mesmo, num momento de auto-reflexão, pensar em tudo isso que vocês estão vivendo aqui com a gente, né? Eu acho que isso aqui, se a Simone trouxe a escrevivência, aqui a gente está tendo uma forma de vivência muito forte, né? Que tem que ser contada também, e pela escrevivência que a Simone falou, contar, a partir desse olhar, dessa leitura de mundo, da história de vida de vocês, o que vocês estão aqui pensando a partir disso tudo que a gente está vivenciando. Então, não deixem de fazer as atividades, e eu não sei se alguém tem alguma fala para Simone, alguém quer apontar alguma coisa, agradecer, fiquem à vontade. Eu acho que é isso, né, que a gente
escrever aqui. Simone, se tiver alguma fala final também. Eu só quero agradecer esse momento, né, de poder falar com vocês. Eu quero muito encontrar todas essas pessoas dentro da universidade, fazendo graduação, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, porque o lugar da gente é o lugar onde a gente quer estar, né? E todo mundo precisa ter as mesmas condições. E eu vou terminar com uma fala da Conceição Evaristo, que eu acho muito legal, que a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninários da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. A gente precisa, sim, falar da fome. Por que a ciência não fala da fome? Por que a ciência não fala da subalternização das mulheres? Por que a ciência não fala do racismo? Né? Então, a gente precisa trazer essas questões para o meio acadêmico, e a gente precisa, sobretudo, pensar sobre isso, sobre a nossa história. Qual o nosso lugar naquela pirâmide? Onde eu estou naquela pirâmide ali, hein? É isso, gente. Muito obrigada. Eu desejo tudo de bom para vocês, uma boa sorte, uma boa caminhada acadêmica para vocês, e tudo vai dar certo. Obrigada, Alberto, também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor incrível. Eu que agradeço, você é incrível. Todos aqui que estão somos incríveis, porque estamos aqui para pensar e construir, né, gente? Isso é incrível e acho que é o que falta nesse momento no mundo, né? Pensar, desconstruir e reconstruir. Acho que é esse o nosso objetivo. Gente, muito obrigado por quem ficou até aqui. Os vídeos vão estar lá. Eu sei que nem todo mundo conseguiu acompanhar, porque nem todo mundo tem facilidade de acesso, ainda mais no sábado de manhã. Mas vai estar lá o vídeo para todo mundo que não pôde estar aqui no momento. Então, avise as coleguinhas quem quiser dar esse reforço. E muito obrigado, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigado, Simone. Desculpa as falhas de aparelho. E, gente, até a próxima oficina. A gente vai ter a professora Maria, um necropolítica aqui, que acho que é um assunto super, que vai na continuidade, no encontro disso que a gente conversou hoje, né? Ela vai trazer um pouco sobre a questão de necropolítica. E aí é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo sábado. Obrigado, Simone. Obrigado, meninos. Obrigado, beijo. Pessoal. Tchau. Bom final de semana.